Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com um tema jurídico que chama bastante atenção. A gente vai entender sobre regularização de imóveis. Está assistindo, tem sua pergunta, estava esperando um dia que o Consulta ao Doutor fosse tratar sobre esse tema. Então a hora é agora de você participar através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. Você manda sua pergunta através de texto, áudio, vídeo e a gente fica feliz de poder te ajudar com informação e orientação. Aproveite para seguir as redes sociais da emissora. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. A nossa plataforma, o canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações. Tem transmissão ao vivo em tempo real todos os dias. Aproveite para nos acompanhar mesmo quando estiver fora de casa, sem uma TV à sua disposição. E não deixe de acompanhar quando os vídeos quando eles subirem, né, para a plataforma, depois de cada exibição, para compartilhar com seus amigos e familiares, ver e rever aquele trecho que você gostou e quer enviar para um familiar. De repente, olha, o tema de hoje com certeza vai esclarecer dúvida de muita gente. Eu também estou nas redes sociais, sempre com meu nome você encontra no Instagram e no Facebook, Denise Luque. Vocês estão prontos para o programa de hoje? Eu estou prontíssima para conduzir essa entrevista com esse tema jurídico que é interessantíssimo. Eu tenho o prazer de receber o advogado que é especialista em direito imobiliário, doutor Isaías Farat. Doutor, seja bem-vindo, obrigada por ter vindo. Olá, boa tarde, Denise, boa tarde ao público. É um prazer estar aqui hoje para falar desse tema, como você disse, tão interessante a todos. E é mesmo, porque é curioso como a gente está tão habituado a falar de imóveis, né? E aí tem o imposto, o IPTU. E, na verdade, vamos começar essa entrevista, então, com você dizendo para nós o que é um imóvel perante a lei e aquilo que a gente está acostumado a ver também. Será que tá combinando, né? Conta pra gente. Não, perfeito, exatamente. A primeira coisa, quando a gente fala em imóvel, é bom separar o que compõe o imóvel. O que seria? Primeiro de tudo é o terreno. Claro, o terreno, muitas vezes quando a gente vê um loteamento, a pessoa vai lá, compra o terreno, então você tem lá o espaço que você pode construir. Então qual é o segundo elemento? Seria a própria construção, que a gente chama de prédio, de casa, residência. Então o que compõe o imóvel? O terreno e a construção. Por que isso é importante dizer? Porque normalmente a maioria dos entraves jurídicos e problemas quando a gente vai regularizar o imóvel, seja perante o cartório de registro, a gente vai falar mais sobre isso com certeza, seja perante a prefeitura, é justamente no tocante a qual que é a relação entre o terreno e o imóvel estar regular, ou a construção, com qual órgão eu falo cada coisa. Então a gente é bom esclarecer primeiro que o que compõe é o prédio, a construção e o terreno, o lote, para a gente iniciar a nossa conversa. Dito isso, as pessoas precisam oficializar essa posse, ter escritura de tudo, mesmo quando não tem ainda uma casa construída ali, é só o terreno? Isso, vamos lá, esse assunto é bem interessante e muitas vezes as pessoas, na linguagem normal, assim, né, mais comum, elas confundem muito escritura com matrícula, com contrato. Isso. Elas acham que é a mesma coisa, que ela tem um contrato ali, já está tudo certo. Então, primeiro agora eu vou explicar direitinho quais são as 3 etapas para você realmente ser dono do imóvel. Você não é só um posseiro, você é literalmente proprietário do imóvel. Primeiro de tudo, o imóvel você tem que ter um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda, ele já prediz que para aquele imóvel existe uma matrícula no cartório de registros local. Então, cidades menores têm um cartório, cidades maiores, como São Paulo, tem diversos cartórios. Você tem que pesquisar o cartório da sua região e verificar se aquele seu terreno ele possui uma matrícula. Ah, Isaías, mas o meu terreno ele não possui nem matrícula, eu não sei, só tem um contrato lá, nunca corri atrás disso. Então você tem que verificar por quê. Às vezes, você acha que o seu contrato é um contrato de compra e venda, mas na verdade ele é um contrato de cessão de direitos possessórios. Por quê? Um imóvel sem matrícula, com a área dele real, ou seja, vamos falar que o seu terreno, que se chama de terreno hoje, você sabe os limites dele pelos muros, claro. O vizinho não invadiu o seu lado, você não invadiu do vizinho, tem um muro ali, então aquilo é meu, até o fundo, até as laterais e até a frente, está na calçada, aquilo é o que é meu. Ótimo. O que é seu? Você já chegou a medir esse terreno? Tem algum documento que diz
que aquele tamanho daquele terreno, naquela localização geográfica é seu, o que é esse documento? É a matrícula, que ela está no cartório de registro de imóveis. Então, enquanto não tiver um documento chamado matrícula no cartório de registro de imóveis, com aquela delimitação do terreno no seu nome, ou o nome do seu esposo, no caso, às vezes, né, a gente está falando, tá no nome do meu esposo, ou às vezes até do meu filho, mas, enfim, tem que estar no seu nome, com aquela delimitação. Senão, você não é proprietário, você é só posseiro. Então, doutor, tem um contrato, retomando agora, tem um contrato de compra e venda, tem realmente uma matrícula, vamos primeiro a opção A. Opção A, tem um contrato de compra e venda, tem uma matrícula, eu sei disso, mas a matrícula está no nome do dono antigo ainda. Então, eu sou o João, comprei do Márcio. Eu tenho um contrato, aquele famoso contrato de gaveta, até fiz a escritura num tabelionato. Agora eu vou explicar primeiro assim, para vocês entenderem. O tabelionato, ele pega o seu contrato e torna ele público a toda a sociedade. Então, aquele contrato, ele diz, olha, João comprou do Márcio essa casa, nessa localização, e aquilo se torna público. Porém, enquanto isso não estiver no registro de imóveis, você não é dono ainda. Se no registro de imóveis, por exemplo, o Márcio ainda for o dono, ele pode, por exemplo, isso acontece bastante, infelizmente, ainda hoje, né? O fenômeno da evicção, ele vai e ele vende para um terceiro que vai e registra antes de você. Aquele terceiro vira dono e você com o seu contrato tem que correr atrás na justiça para dizer que foi antes, aí vira um imbróglio jurídico complicado. Então, vocês entenderem a importância de ter isso registrado no registro de imóveis, ter uma matrícula no seu nome. Então, essa é a opção A. Tenho o contrato de compra e venda, existe uma matrícula que fala que o meu terreno está naquele lugar, mas não está no meu nome. Então, você tem que registrar esse contrato no registro de imóveis para que ele fique no seu nome. Agora, opção B, vamos falar, eu tenho um contrato de compra e venda, porém, o meu imóvel não tem matrícula, eu vou no registro, cadê a matrícula? Não, tem uma transcrição normalmente, que é de uma área maior, então imagina todo aquele seu quarteirão, que a gente chama de quarteirão, que na verdade pro cartório chama quadra fiscal. A gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente, mas aquele quarteirão, ele é todo objeto de uma transcrição maior. Então todos os seus vizinhos, você, estão todos naquele quarteirão que está em nome de uma pessoa antiga, que até já morreu, ou de proprietário, uma empresa, a própria loteadora na época. Então aquela quarta é nome de outra pessoa. Então, na verdade, nesse caso, você não tem nenhum compra e venda. Mesmo que seja escrito no contrato compra e venda, você tem só a posse. Porque não tem nenhum documento que diga aquele terreno com aquela delimitação, vou bater muito nesse ponto, vocês entenderem. Está delimitado, mesmo que em nome de terceiro. Já seria melhor do que não ter nada, nem delimitado no nome de alguém. Então essa é a opção B, ela é um pouquinho mais crítica. E tem, inclusive, essa pior de todas, mas é mais para imóveis rurais, mas é bom a gente falar assim, estamos falando com o Brasil inteiro, imóveis rurais, que sequer tem uma transcrição naquela terra, ou seja, é o que a gente chama de terra virgem, não tem nem uma matrícula ou nem uma transcrição sobre aquilo. Então você tem que ir até o cartório e registrar, dizer que você tem aquele local através normalmente de uma ação ou de um processo de uso capião, famoso uso capião. A gente pode falar mais sobre isso na sequência, mas basicamente para o pessoal de casa entender a importância de estar registrado aquele terreno no seu nome para que você realmente seja proprietário. Se não, tenho só o contrato, fiz a escritura. Escritura não é matrícula. Escritura não é matrícula. Isso é muito importante frisar, porque é uma dúvida que a gente enfrenta praticamente diariamente. Eles sempre a mesma dúvida. Não, eu tenho escritura do imóvel. Não, você tem a escritura sim, do seu contrato público, mas pega a matrícula daquela pessoa, está no nome de outro, então ele não é proprietário ainda. A matrícula é do imóvel, então a matrícula é o RG do imóvel. Exatamente, Denise, é o RG do imóvel, você falou exatamente isso. Então ela vai conter lá, como eu disse, a delimitação dele, inclusive hoje, com a tecnologia de hoje, até com os azimutes geográficos, que é o ponto referenciado do seu imóvel perante o mundo todo. Se alguém de qualquer lugar do mundo quiser saber onde é o seu imóvel, tem o seu azimute ali, ó. Uma ponta, outra ponta, outra ponta, outra ponta, formando retângulo ou losango, depende do formato do imóvel, mas tem todos delimitados certinho as retas e aquilo está escrito que tem um dono. E o dono, o nome consta na matrícula. Então, esse terreno, com essa medida, esses azimutes pertencem a essa pessoa. E essa história do terreno, do imóvel? Essa história do imóvel tá lá. Então, se um dia eu já fui proprietária de algum imóvel, meu nome vai aparecer
não sou mais hoje, mas está lá meu nome. Exatamente. É isso, né? Além da matrícula dizer quem atualmente é o proprietário, é o dono, também normalmente vai contar toda a história do imóvel, inclusive às vezes se tem algum entrave jurídico ou alguma garantia como uma penhora, uma hipoteca, algum entrave, que normalmente quando você vai comprar o imóvel, um especialista imobiliário, ele vai analisar tudo isso para você, para dizer os riscos de comprar aquele imóvel naquela situação. Então, principalmente quando você vai comprar pelo contrato de gaveta, por que todo mundo compra gaveta então? Vamos falar a verdade. Por conta do imposto. Essa era a minha próxima pergunta. Então, quando você fala assim, a primeira opção que você deu, que tá lá, existe uma matrícula, mas não tá atualizado, né? O trâmite tá faltando. Você comprou, mas não pôs no seu nome, não tá lá registrado ainda que é seu. Por que as pessoas costumam não fazer isso, ou pelo menos não fazem tão rápido? É porque tem dinheiro envolvido, com certeza. Tem que pagar, né? Exatamente. Quando você vai transmitir a propriedade de uma pessoa para outra, você tem que pagar o imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, famoso ITBI. Dependendo do município, ele tem uma porcentagem diferente, mas normalmente gira aí em torno de 3% a 5% do valor do imóvel. Então, às vezes, a gente está falando de um imóvel de 500 mil, por exemplo, a gente está falando aí num valor médio de 20 a 25 mil reais. Então, a pessoa, para não ter que pagar esse imposto, ela fica só com o contrato de gaveta esperando o momento, às vezes juntando dinheiro, ou às vezes aguardando mesmo, para que, já lógico, com a posse do imóvel, utilizando do imóvel, até locando o imóvel nessas condições, mas ela... Pode alocar? Ela poderia alocar, porque a posse, na verdade, você está passando o usufruto. Então, como posseiro, você tem usufruto do imóvel. Você não tem a propriedade para comercializar aquele imóvel e para que, se algum terceiro se opor contra você ou invadir, você não é proprietário. Então, até isso é um caso que muito acontece, você às vezes tem imóveis com contrato de compra e venda, não é registrado no seu nome e tem uma invasão. Entre uma locação e outra tem uma invasão. É um problema sério, porque a pessoa que invadiu, ela pode requerer, claro que para ganhar depende, mas infelizmente às vezes a pessoa fica muito mais tempo do que ela deveria e você, por não ser proprietário, não consegue às vezes de bate-pronto, com tanta velocidade, uma emissão na posse, se torna um pouco mais complicado, tem mais documentos para se apresentar como proprietário, enfim. Por isso que, claro, você não paga o imposto, mas também você tem um risco grande de ter muitos dobramentos que podem te atrapalhar. Fora que, claro, um imóvel que não conste na matrícula a sua propriedade e que não conste a situação exata do imóvel, você não financia pelo banco quando vai vender. Então ele é muito desvalorizado. Então aí você corre risco desnecessário. Também fiquei pensando aqui a questão do imposto de renda, porque se você não passou para o seu nome, está declarado no imposto de renda, porque um dos motivos, às vezes, da pessoa tentar não fazer isso tão rápido é para não declarar. Justamente. Fora isso, você não declara para ninguém. Na verdade, é um contrato. O que acontece, Denise? Mas quem vendeu para você vai declarar que vendeu? Aí, normalmente, dá problema. Pode dar um problema. Normalmente, a negociação se dá nesse trâmite de não haver uma declaração. Mas se houver uma declaração, sim, você pode ter problemas também. O que é certo. Comprou, precisa fazer a transmissão da propriedade, transmissão do bem. Então, você pega o seu contrato, vai até o tabelião de notas, registra a escritura, você vai chamar a escritura do seu contrato. Com essa escritura registrada, você irá até o cartório de registro de imóveis e vai registrar no cartório de registro. São 3 etapas. Primeiro, o contrato, que isso é eu e você, ou seja, é uma relação entre nós. Não é nem pública ainda, a gente vai fazer bem no começo para vocês entenderem. Então, primeiro, eu e Denise comprei um imóvel da Denise. Até então, quem sabe disso? Eu e você, só nós. Então, fiz o primeiro passo, que é aceitar com que o proprietário atual venda para mim. Segunda etapa, pego esse contrato e torno ele público. Ou seja, digo a todas as pessoas, através do tabelião de notas, que eu e Denise fizemos um contrato de compra e venda desse imóvel. Com essa escritura, desse contrato escriturado, aí então você vai até o registro de imóveis locais, o cartório de imóveis locais, protocola essa escritura e, através do pagamento do ITBI, que foi citado, você registra o seu nome. Então, vai constar lá na matrícula. Dia tal, registro, nessa data, através do contrato escriturado sob o número tal, no tabelião de notas, Denise passa a propriedade para Isaías
tudo certinho, aí então Isaías é proprietário do imóvel. Então qualquer ônus que tenha, qualquer entrave que tenha, passou da Denise para o Isaías e também o meu direito de utilizar o meu imóvel como bem entender. Perfeito. Mais pra frente a gente vai falar de outras situações, mas só para apimentar um pouquinho isso que você falou agora, todo mundo que deseja vender um imóvel, de fato, pode vender aquele imóvel? Então, agora nós ainda estamos enfrentando a pandemia, mas um momento complicado com relação a acesso e até a finança, né? O dinheiro, assim, financeiramente falando mesmo. Todo mundo que quer vender pode vender? Então, por exemplo, se eu dei meu imóvel como garantia num financiamento, numa outra dívida, porque isso hoje existe essa possibilidade, né? Você dá um bem seu como garantia para o empréstimo, de repente é uma coisa até mais simples. E o seu bem, o imóvel, claro, vale muito mais, mas ele está ali colocado como garantia. Esse imóvel pode ser vendido? Em que momento desse trâmite? Porque até então eu já tenho de posse esses documentos, é fácil de conseguir essa matrícula para eu saber esse RG aí, esse histórico do imóvel que eu quero comprar, por exemplo? Perfeito. Eu vou iniciar respondendo primeiro a pergunta final, que ela vai endereçar o restante. A matrícula, hoje, qualquer um pode ir até o registro de imóveis competente, isso é bom citar. Qualquer um, inclusive de eletrônico, tá? Existe até uma situação nacional hoje. Alguns estados ainda estão com a dificuldade de digitalizar as matrículas, mas no geral, falando em São Paulo, nos principais estados aqui do Sudeste, você já consegue a sua matrícula online, inclusive. Você, se tiver algum dado sobre a matrícula ou endereço, você aguarda alguns dias normalmente, às vezes até de bate-pronto. Se for aqui na região mais central, é rápido. Você paga uma taxa e você tem a matrícula online. Ou, se você não conseguir online, você vai até o cartório e ele também vai te fornecer esse documento. Ele é público, qualquer um pode analisar a matrícula. Aí, respondendo a segunda pergunta, posso vender esse imóvel? Poder, a gente sempre pode vender. O problema é como, essa que é a grande questão. Por quê? Financeiramente falando, principalmente como você acabou de citar, uma coisa, por exemplo, é você vender algo que o banco financie ou que você consiga um financiamento bancário. Porque quando a gente fala de metro quadrado da região, não, meu metro quadrado é mais caro, é mais barato, tudo isso é baseado em um imóvel regular. Porque ele é baseado nas incorporações, nas construções mais recentes que têm alvará e que são registradas, inclusive, no cartório. A partir desse valor é que se fala valor de metro quadrado de uma região. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa tem um imóvel e aí vai o corretor e fala assim, eu falo coisas práticas aqui do dia a dia. O corretor, não, esse seu imóvel vale 500 mil. A pessoa fica com 500 mil na cabeça. Só que, na verdade, 500 mil ele vale regular. Aí muitas vezes até o corretor, infelizmente desavisado, ou que também não tem esse conhecimento mais técnico, ele vai, gasta o tempo dele, pega comprador, a pessoa vai, visita o imóvel, gosta do imóvel, chega no último momento que é o quê? O banco aceitou? E o banco não aceitou o crédito. O banco não vai financiar. E aí quem que hoje em dia vai ter 500 mil para dar à vista, Denise? Ou para fazer um parcelamento. No imóvel que não está regular? No imóvel que ainda não está regular e muitas vezes fazer um parcelamento que você vai ter que confiar, por exemplo, você parcela por você mesma, divide em um monte de parcelas, ou é seu amigo, ou é seu colega, alguém que você... Mesmo assim é complicado, mas você pode vender, mas por sua conta e risco. Agora, se você quiser vender pelo valor de mercado, um valor bacana que o banco vai financiar e você como vendedor vai receber aquele valor inteiro e aí a dívida entre o comprador fica entre o comprador e o banco, você passa a ter um valor real, valorizado de imóvel. Então a resposta é essa. Vender, você pode vender, às vezes no dinheiro, infelizmente isso acontece muito. Porém, além dos riscos, com certeza vai vender bem mais barato do que ele valeria. E aqui o alerta para verificar, então, todos esses documentos, para saber se a pessoa não tem outras pendências até fora dessa esfera de imóveis, né? Então, de repente, é dono de uma empresa, acho que isso traz complicações também, né? Se o proprietário do imóvel for o dono de uma empresa, por exemplo, ela pode ser saudável, ele já pode ter tido uma empresa, ter alguns processos em andamento, isso traz complicação, né? Exatamente. Inclusive, hoje em dia é muito comum que as famílias que têm vários imóveis, elas façam a tipologia da holding familiar. Então, você abre uma empresa para que você tenha os imóveis como cotas daquela holding familiar. Então, a partir daquele momento, o imóvel ele entra no patrimônio daquela empresa.
Então, principalmente nessa situação, é muito bom você verificar a saúde financeira dessa empresa ao adquirir. Normalmente, esses proprietários, é difícil eles quererem vender o imóvel, fazer isso mais para alocar. A gente vai entrar agora na segunda fase, por enquanto a gente está falando mais de propriedade do imóvel. E depois a gente vai falar mais sobre essa questão da construção regular ou irregular na prefeitura, os desdobramentos disso, a valorização. Mas nesse ponto que você citou, sim, é muito importante, até eu diria imprescindível, você fazer uma análise com um responsável técnico ou algum profissional da área, um consultor, para analisar essa matrícula antes de você comprar um imóvel. Porque muitas vezes você compra no português, correto? A gente até brinca, né? Uma bucha. Eu vou comprar uma coisa complicada porque ele vem com uma penhora, uma verbação, alguma garantia com o banco e você, desavisado, compra aquilo e é propter rem, que a gente fala, que é propter rem. Vai com o dono. Então, comprei a Denise, qualquer problema do imóvel vai com o novo dono. Então, vem pra mim tudo que é de bom, que é eu morar lá, eu ter o que eu quero, mas também o que é de ruim. Uma dívida passada, algum entrave jurídico, algum problema com o ex-dono, às vezes até criminal, é muito complicado. Então é bom fazer uma análise completa. Claro que essa análise sempre tem um custo, afinal são profissionais que vão se debruçar ali para análise daqueles documentos e daquela situação, mas é o que eu falo, que é pro barato não sair caro, né? Aqui, mas olha, um negócio aqui, ó, um negocião que eu vou fazer na compra desse imóvel. Às vezes você vai perder o sinal, né? Que às vezes é exigido ali um sinal para garantir, porque se é um negócio muito, né, bom para você, a pessoa vai pedir um sinal. E aí cuidado também na hora de sair ofertando esse valor, né? Não, exatamente, Denise. E é bom aqui a gente também deixar claro para o telespectador uma coisa que a gente sempre avisa para os proprietários. Tudo que você coloca no seu imóvel financeiramente sempre é um investimento. Eu vou sempre conseguir provar para você. Nada que você investe, tudo que você às vezes fala, vou gastar isso, vou gastar com imposto, vou gastar com profissional, não. Tudo é investimento. Exatamente por isso que são dados oficiais da Prefeitura de São Paulo e do Ministério do Desenvolvimento Econômico também, dados que um imóvel regular, ele vale de 30% a 60% a mais do que um imóvel irregular. Então, a gente pegando um exemplo aqui rápido, Denise, um imóvel, por exemplo, que valeria hoje na cidade de São Paulo, você não acha nenhuma residência, um terreno com uma construção por menos de 350, 400 mil. Não acha. Hoje é muito raro, né? Só aqueles estúdios, apartamentinho pequenininho, agora que tem vários no centro, mas eu tô falando assim mais de imóveis mesmo, casas, residências ou imóveis para locação. Vamos colocar um preço mínimo de 400 mil reais, por exemplo. Com tudo isso que eu estou te falando, os impostos, as transmissões, prefeitura, esse imóvel padrão, ele geraria um custo, vamos dizer, para regularizar, de aproximadamente, às vezes, 30 mil reais, 40 mil reais, o ciclo completo. Então, você vai pagar isso ao longo de muito tempo, até você regularizar tudo. Só que, se a gente fizer 20%, sendo conservador, hein? Não vou nem falar em 30%, não vou nem usar dados oficiais, vou falar 20%, você está ganhando 80 mil. Então, você investe 30, 35, 40 e você recebe 80, isso de cara. Quanto mais caro o imóvel, maior o seu benefício. Então, a gente está falando do imóvel, menor custo possível, 400 mil. Quando a gente vai colocar de 500 mil, 600 mil, vai aumentando o que você ganha e o trabalho, muitas vezes, do responsável técnico vai ser muito pequeno. A diferença que vai pagar mais ou menos de honorários é pequena e seu benefício é cada vez maior. Então, eu sempre digo, é investimento, investimento sem risco e um investimento no seu próprio patrimônio. Ninguém tira de você, está no seu nome. Não é igual uma ação, um fundo imobiliário, alguma coisa que você investe e depende do mercado, da volatilidade, não. É você investir no que já é seu, no seu patrimônio, é um investimento que você ganha imediatamente. E detalhe, sobre a valorização do seu imóvel por estar irregular ou regular, essa diferença de você poder financiar, você não paga IR sobre isso, porque já incorpora no seu próprio imóvel. Então, é um lucro direto. Investiu 30, 40, lucro de 80, ou seja, um lucro de 100%. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Assim a gente encerra esse bloco com perguntinha do público na tela. Vamos ver. Keila Borges. Comprei um terreno, só que ainda não registrei no cartório de imóveis porque é muito caro. Existe outra forma de registro? Keila, obrigada pela sua pergunta, de Monte Belo, Minas Gerais. Oi, Keila, tudo bem? Eu gostaria de te dar outra resposta, mas infelizmente não. Infelizmente você deverá pegar o seu contrato de compra e venda, proceder ao tabelião de notas, se você já não o fez, provavelmente tenha feito, você registra esse contrato, faz a sua escritura, chamada escritura, e aí então você
com esse documento, vai até o registro de imóveis e vai ter que pagar o imposto realmente para passar para o seu nome. Aí você vai ter a garantia que você realmente é proprietária, inclusive vai poder usar esse imóvel, como a Denise falou anteriormente, para empréstimos, garantia real, sabe? Muitas vezes a gente vai para um cheque especial, uma situação difícil, a gente vai para um financiamento com juros maiores, às vezes você tendo o imóvel, esse valor do ITBI fica até barato, porque com esse imóvel você pode colocar o imóvel como garantia e ter juros bem menores. Isso é algo importante de falar para o público. Você com o seu imóvel, você consegue condições bem melhores junto aos bancos para pegar um dinheiro, para pegar até alguma coisa para um momento difícil, a gente nunca sabe. Ter essa garantia é muito importante. Então não pense novamente nesse custo do imposto como um custo, é um investimento. Muitas vezes você precisar de um dinheiro lá na frente, só essa diferença em juros que vai pagar com o banco, você já vai conseguir ter em benefício na hora de pegar o empréstimo. No próximo bloco, quero saber justamente aí, dando sequência à pergunta da nossa telespectadora, comprou um terreno. Claro que a maioria das pessoas que compram um terreno deseja construir. E geralmente é a casa dos sonhos, né? Então você vai realizar tudo aquilo que você desejava. Se você queria a distribuição melhor ali dos ambientes, a gente vai entender um pouquinho mais o que precisa mudar. Então, depois que, de fato, você tem uma construção ali no terreno. Ah, não, mas o terreno já estava tudo regular, viu, doutor? Estava tudo regularizado, aí só fui construindo. E a construção, ela demora muitas vezes. Só faz, de novo, a regularização quando está pronto. E as obras que nunca terminam. No próximo bloco, o doutor vai explicar. E a gente conta, é claro, com a sua participação. Até já. Nós estamos de volta hoje com esse tema jurídico interessantíssimo e importante de saber, que é a regularização de imóveis. Aproveite para participar através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. Para voltar para esse bloco, vou convidar você a assistir esse recadinho super especial da Graça Filmes. Vamos ver. A plataforma dos cristãos, repleta de filmes e desenhos para você e sua família se divertirem juntos. Acesse agora www.bomfilme.com.br. Conteúdos de valor para sua diversão e edificação. Para mais informações, ligue 0 prestadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 21 96858 1951. Bom Filme, a serviço do Rei. Excelente se manter bem informado, né? Agora, de volta para o bate-papo com o doutor Isaías Farat, advogado especialista em direito imobiliário, explicando tudo aqui para nós acerca desse tema. Vamos voltar já com perguntinha do público, depois eu refaço a pergunta que eu deixei no bloco anterior e a gente vai falar mais. Vamos ver a pergunta que está na tela. Daniel, uma pessoa que ocupou uma propriedade e está de posse dela, pode fazer a matrícula do imóvel? É da Bahia a pergunta. Bom, Daniel, vamos lá. Se essa dúvida, ela vai ter o famoso depende na frente, mas eu vou explicar melhor para você. Se a pessoa ocupou um imóvel que ele era de um particular, ou seja, é um imóvel, por exemplo, que possuía a matrícula, mas que o dono simplesmente abandonou. Você entrou, tomou posse, o dono abandonou aquele imóvel e você quer, então, legalizar aquele imóvel no seu nome. Acontece muito isso, às vezes falece, os filhos não sabem que tem aquele imóvel, a pessoa toma posse. Para que você tenha a propriedade nessa situação, você deve ingressar com uma ação de uso capião, tá? Uso capião judicial. Existe ainda uso capião? Existe, inclusive hoje tem até duas modalidades, a uso capião judicial e a extrajudicial, que é direto no cartório de registro de imóveis que eu comentei no primeiro bloco, fica até mais fácil e simples. O custo às vezes é um pouquinho maior, é bom você fazer uma pré-consulta no cartório da sua região, qual seria o custo e a viabilidade, né? Contrate um advogado especialista ou algum consultor na sua área para que faça esse mapeamento e verificar se o seu caso. Você pode transformar a sua posse em propriedade, né? Faz o plano altimétrico do seu terreno, prepara todas as documentações e aí você ingressa com essa uso capião e aí você pode transformar a posse em propriedade. É claro que para o uso capião, Denise, existem algumas
né, exigências legais mínimas, mas você vai poder ter acesso a isso com um profissional. Normalmente muda um pouco se é imóvel urbano, se é imóvel rural, mas aí esses detalhes estão na lei, também é de fácil acesso. Depois você entra até no Google mesmo, né, sobre uso capião, dá uma lidinha ou consulta após isso um advogado especialista para que ele possa dizer se no seu caso é cabível. Mas sim, é possível você obter a propriedade. O que caracteriza esse abandono que você fala? Então, claro, existe o falecimento de às vezes, o proprietário, mas aí a pendência do pagamento, de repente, do IPTU, de qualquer outro valor ali sobre aquele terreno, imóvel, está sendo pago pela família. A família só não está ocupando aquela área, aquele terreno. Como é que funciona nesses casos? E tem alguém, às vezes, utilizando aquela terra, né? Então você tá de posse ali, mas na verdade sem pagar água, luz, o imposto. Tem diferença? Então, Denise, o seu caso que você acabou de citar, ele é um pouquinho incomum, porque quando você paga a conta de água, a conta de luz, os impostos, tem-se que você está preocupado com o seu imóvel, vamos dizer assim, você tem essa consciência de propriedade, a gente chama, de que o imóvel ele está sob a sua posse, que você pode obter algum benefício. Nesse caso, por exemplo, vamos citar o caso do caseiro, o famoso caseiro do sítio, né? O caseiro da fazenda. O caseiro não pode simplesmente dizer que o imóvel é dele porque ele mora lá, porque ele tem uma relação jurídica com o responsável. Então o proprietário está pagando os impostos, está pagando a água, está pagando a luz. O caso, por exemplo, que o Daniel citou e de outras pessoas também pode ser, é o caso que realmente tem um abandono. A pessoa literalmente ela abandonou o imóvel, não paga mais IPTU ou o ITR no caso de impostos rurais, ele não paga mais conta de água, não paga conta de luz e o posseiro está pagando. Então o posseiro entra no imóvel, ele passa a pagar o IPTU, às vezes até na prefeitura ele passa o IPTU por nome dele, porque a prefeitura ela não quer muito saber da propriedade, ela quer o imposto pago. Então, às vezes, você vai até a prefeitura, ela passa para o nome ali do posseiro, de repente, né, acontece muito isso, infelizmente, e a prefeitura libera o pagamento, a pessoa vai e paga a água, paga a luz, já está lá há muitos anos vivendo dessa maneira, o antigo proprietário sequer não teve nenhuma oposição. Esse que é o principal conceito, Denise, quando você fala que você pode transformar a posse em propriedade. É uma posse pacífica, ou seja, sem oposição do antigo proprietário. O antigo proprietário, ele não tem mais relação com o imóvel, ele denota isso pelo não pagamento, por deixar o imóvel como ele está, e aí você então, mostrando que você tem o ânimos domandi, o que é o ânimo? É o ânimo de dominar, de ter aquilo para você, eu tenho aquele ânimo, eu quero aquele imóvel para mim. Você comprova isso documentalmente, junta lá o IPTU pago, a conta de água, a conta de luz, fotos do imóvel, reformas que você fez nele, mostra lá que você tem, e aí com a ação de uso capião, você pode transformar a sua posse em propriedade. E a partir dali é importante dizer, nasce uma nova matrícula, ou então todo o histórico anterior do imóvel, ele morre. E o proprietário ele passa a ter a posse e a propriedade, as duas coisas do imóvel, de maneira originária. Perfeito. Agora volto com a perguntinha que eu deixei no bloco anterior. Então, tudo legalizado com o terreno, a compra e venda, tudo feito direitinho, e tá lá. E você fala, agora chegou a hora de construir. E construções às vezes demoram, né? Então, várias perguntas dentro dessa, tá? Construção que nunca termina, e aí a pessoa fala, não preciso fazer nada, porque ainda não tá pronto, né? Então, a quem a gente comunica dessas obras e pode sair construindo assim, porque as regiões, às vezes, não sei como vocês chamam, o zoneamento, isso. Às vezes tem regra, alguma restrição, não pode ser muito alto, tem um padrão. Um ponto muito interessante. Tudo que a gente falou até agora é sobre o lote, o terreno, a propriedade. Porque, obviamente, se você não resolve primeiro o terreno, não tem nem como a gente partir para as questões de construção, né? Do que tem nele, do que contém naquele terreno. Então, resolvida a situação, imagina esse exemplo que você acabou de citar. A matrícula está no meu nome, tem o terreno, está tudo certinho. Eu quero construir naquele terreno. Sim, existem regras. E quem define isso é a prefeitura local. É a prefeitura daquela localização. Você vai até a prefeitura, obtém, muitas vezes até online você pode conseguir isso, o plano diretor, ou a lei de zoneamento, ou às vezes os dois, dependendo do tamanho da prefeitura, conforme o estudo da cidade, né, uma lei federal, ela define a partir de quando você tem que ter uma lei de zoneamento realmente mais específica. Então você vai lá no plano diretor, lei de zoneamento e código de obras. Então são três coisas.
para até ficar gravado, que depois o pessoal pode assistir com mais calma depois. Eu vou deixar aqui os conceitos. Então, olha, o plano diretor vai definir lá, por exemplo, ó, esse bairro é só industrial. Então, esse bairro, o foco dele é industrial, o foco dele são imóveis desse tamanho, não pode passar muito. Aquele outro bairro é uma zona mista, então aquele bairro pode ter comércio e residência. E tem alguns bairros que são estritamente residenciais, ou seja, para casas mesmo. Então, não pode ter indústria, não pode ter comércio grande, não pode ter barulho, não pode ter nenhum tipo de situação desconfortável para os residentes, né? Aqui em São Paulo, a gente pode citar alguns bairros como o City Lapa, o Jardim Europa, que a gente vê aqui só casas mesmo, não pode ter nenhum comércio ali. Então, casos bem típicos que a gente analisa que tem restrições. Ou seja, se você quiser construir naquele terreno, você tem que obedecer os parâmetros urbanísticos. Eu vou explicar alguns deles aqui. A taxa de ocupação, por exemplo. O que é a taxa de ocupação? É o quanto você pode ocupar do seu terreno naquele lote. Então, um exemplo. Seu lote tem 125 metros quadrados, que é o mínimo federal, né? A taxa de ocupação é 70%. Então, você pode ocupar 70% dos 125 metros, correto? Então, a gente começou a brincar. O que é a ocupação? É o que você fechou de laje, é o que você construiu. Onde a chuva não bate, vamos brincar assim? Onde a chuva não bate é o que você ocupou do imóvel. Então, esse é um dos parâmetros que você deve obedecer. Outro parâmetro, o recuo. Recuo frontal, ou seja, qual a distância entre o alinhamento, que é onde começa o seu lote e a calçada, até o início da sua construção, é o recuo frontal. Então, de acordo com o zoneamento, tem uma distância mínima, você não pode construir muito perto da calçada. Mesma coisa para recuos de fundo, recuos laterais e por assim vai. Taxa de permeabilidade, que é a taxa que tem que ter área verde no seu lote, o famoso jardim. Tudo isso, se você não faz uma análise antes de protocolar o seu projeto, ele pode vir a ser negado à prefeitura e trazer muitos malefícios, como multas, até mesmo interdições, embargos, problemas ali com a finalização da sua obra e por aí vai. Muito legal saber disso, porque, então, para fazer o projeto, você teve a ideia da casa que você quer construir, então você precisa de algo mais oficial para apresentar para a prefeitura e aí submete à prefeitura e ela diz se está ok ou não para iniciar aquilo. Exatamente, você faz um projeto, né, que normalmente o nome é mais comum entre as prefeituras, né? Eu vou usar o exemplo de São Paulo novamente, que é muito copiado pelo restante das cidades, que é o alvará de aprovação de obra. Então é o alvará de aprovação, você submete um projeto à prefeitura com as documentações necessárias, mostra para ela como você vai construir no seu lote, coloca o zoneamento, coloca todas as informações necessárias que estão naquele código de obras que eu citei e na lei de zoneamento, com todas as informações. Quem faz isso normalmente? Arquitetos e engenheiros, normalmente auxiliados por um advogado, muitas vezes também, processos principalmente mais complexos. Então, esses três profissionais juntos, eles conseguem fazer esse projeto para você e submeter à prefeitura. A prefeitura, se tiver tudo ok, vai carimbar e vai te liberar um alvará para início da sua obra. E aí sim, com esse alvará em mãos, você pode começar a sua obra. Tá. E aí, a partir desse momento, já está contando a construção para o imposto, para as demais taxas, ou só depois de pronto? Não, é muito bom esclarecer isso. O alvará de aprovação de uma obra nova, ele não exige que o proprietário efetivamente construa aquilo. Por enquanto ele está no mundo das ideias, tá. Então é algo que ainda não existe. Então, para que incida, por exemplo, impostos, que eu vou falar mais para frente especificamente, o IPTU, o ISS, a diferença de construção, só quando você finaliza a obra, quando a obra está finalizada. Então, entre a liberação do alvará da obra e a finalização da obra, a princípio, o valor do IPTU, o valor do ISS, né, você não vai precisar pagar nada ainda. Você só paga quando vai tirar o famoso ABIT, que é o certificado de conclusão, que é o que declara que você finalizou a obra exatamente como consta no projeto. Então também, fazendo aqui um parênteses, a pessoa vai lá, aprova um projeto com 150 metros construídos, na hora do ABITS ele declara 300, que ele construiu 2 vezes mais. O ABITS ele não vai sair. Então é bom você ter ciência de que o que você construiu tem que estar conforme o que está no projeto aprovado. Claro que você pode mudar de ideia e submeter novamente à prefeitura. Isso, um projeto modificativo que a gente chama. Então modificativo durante a obra. Ai, acabei não gostando, eu quero acrescentar um pouquinho. Você pode adicionar durante a obra.
Já já vou te perguntar das coberturas, porque hoje é muito comum. Então tem várias estratégias, né, para cobrir o retrátil, né, um teto retrátil. Quero saber se conta como área coberta aí para esses fins de regularizações, né, ou não. Já já. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela, por favor. Vamos lá. Jennifer Meirelles, eu e meu noivo adquirimos um lote advindo de um terreno urbano que foi dividido em vários lotes menores. Recebemos somente o contrato de compra e venda com matrícula. A empresa de empreendimentos alega que não há como registrar a escritura no momento, devido às multas existentes na prefeitura. Quais as possibilidades de regularização? Obrigada, Jennifer, pela sua pergunta, doutor. Bom, Jennifer, a sua pergunta ela é bem complexa, vou tentar ajudar ao máximo aqui. Como funciona? Na realidade, quem tem, né, a obrigação, no caso, de ser adquirido esse empreendimento de uma construtora, de uma empreiteira, uma loteadora, é dele te entregar a matrícula individualizada. Então não basta, como você citou matrícula, eu não sei exatamente se essa matrícula é da área maior, ou seja, sua com vários outros lotes dos vizinhos, né? Ou se ele já te entregou a matrícula individualizada. Se a matrícula foi já a individualizada, correto? Então você já teria a propriedade do imóvel. Mas caso tenha sido a matrícula geral e ele citou que por conta de multas ele não pode proceder, é bom você buscar uma consultoria, porque pode sim ter meios de você conseguir, né, essa regularização. Se é o caso da prefeitura negar, por conta de multas existentes, a liberação, tem que ver o tipo dessa multa, né, para que você consiga, de repente, uma liminar para que a prefeitura seja obrigada a registrar, mesmo que exista essa multa, tá? E aí, quem vai pagar essa multa é uma outra discussão. E aí, de repente, você pode também negociar com a empreiteira aí. É um assunto um pouco complexo, tá? O seu, mas existem saídas sim, existem possibilidades. Basta ter uma consultoria especializada, você vai conseguir ter êxito, principalmente no que eu disse. Analisar se a matrícula que te entregaram é de todo o terreno ou se ela já está individualizada e ele simplesmente não quer registrar o seu nome, ou seja, passar do nome da empreiteira para você. Junto todos esses dados, tudo isso aí apresenta que a gente vai poder te ajudar. Aproveitando que você está aqui, não posso perder essa oportunidade. Hoje tem acontecido muito, acho que no país todo, mas eu moro aqui em São Paulo, sempre uso o exemplo da minha cidade, né? Alguns desses construtores, às vezes são pequenos, mas eles compram uma casa maior, então um desses casarões aí que hoje nem estão sendo utilizados, eles compram e fazem 2, 3 sobrados às vezes, ou pequenos condomínios de casas. E muitas vezes a negociação pro ex-proprietário da casa acho que eles pagam uma parte e como parte do pagamento entregam uma das unidades, uma das casas ali para o antigo proprietário do terreno. É arriscado isso, porque você ainda não tem a individualização. Era uma casa só, você só tem uma matrícula, né? E aí você vai precisar fazer a divisão disso, fora divisão de água, luz... Visualização de tudo. Isso, conta pra gente se é arriscado esse tipo de negócio. Então, aí a sua resposta também é o famoso depende. Por quê? Depende de como esse contrato é formatado. Então, se você faz um contrato, como a gente fala, muito simplificado, ou até de boca, ou uma coisa mais simplificada, você vai ter riscos, que é justamente o risco de o construtor ou a empreiteira que vai dividir a sua casa, que a gente fala de securitizar, né? Dividir em mais imóveis. Se ele vai fazer isso, conforme a lei determina, que é através da incorporação imobiliária ou através da instituição do condomínio. Então, este condomínio, novamente, voltando lá ao cartório de imóveis, tem que estar registrada essa individualização das matrículas, essa instituição do condomínio. E aí, a partir da matrícula-mãe, que seria a matrícula da casa principal, que está se tornando, nesse caso, 3 ou 4 casas menores, vai gerar 3 ou 4 matrículas individualizadas. E cada um vai ter a sua matrícula da sua área construída com uma parte do terreno, que é a fração ideal. Então, se tudo isso for consolidado, tudo no contrato,
chama contrato de permuta nesse caso, né? Normalmente que o dono ele vai receber um desses terrenos e o restante ele pode receber uma parte também da venda do restante, enfim, vai ter uma negociação com a empreiteira, mas é bom que nesse contrato esteja ali constando que deve ser feita a instituição do condomínio e que ao final da obra tudo deve ser registrado, individualizado, até para que, por exemplo, nesse exemplo que você citou, das 4 matrículas que vão sair daquela matrícula única, essas 4 matrículas têm os seus donos certinho cada uma, inclusive o antigo proprietário, em uma dessas matrículas. E aí ele vai ser o dono daquela matrícula menor e vai ter um condomínio com os outros 3 compradores que vão adquirir os outros apartamentos. Tudo pode, mas tem que estar muito bem amarrado no contrato. Muito bem amarrado no contrato. Por isso que é muito importante nesse caso, mais ainda, principalmente se for um imóvel de alto valor. Isso está acontecendo muito em regiões mais ricas da cidade, né? Aquele condomínio de casa, está virando uma moda aqui também em São Paulo. É bom, inclusive em outras regiões também do Brasil, é bom que isso tudo seja bem estreitado, tudo feito com a devida anuência de um advogado especializado, nesse caso principalmente, para que, caso ocorra qualquer problema no meio do processo, qualquer recusa para a empreiteira, igual o caso da nossa querida telespectadora acabou de citar, não pode por causa disso ou daquilo, tudo isso já tem que estar no contrato, já tem que estar tudo bem certinho, ocorreu, já tem a medida jurídica preparada para resolver a situação da melhor forma, inclusive até trocar de construtora no meio do processo, para que ele possa finalizar a obra sem nenhum tipo de problema consequente. Sobre o alvará, então, você falou que é importante saber a área que está coberta, né? E essas coberturas retráteis ou toldos? Olha, há muita criatividade também, doutor. Quero saber o que pode, o que precisa submeter a... Tudo pode, né? Mas o que precisa submeter à prefeitura e o que pode fazer numa boa? Perfeito. Para responder isso de uma maneira mais coloquial e simples para o telespectador, o que seria? Tudo o que não bate o sol ou a água da chuva é construído. Então, o toldo retrátil, mas eu só uso ele X tempo de dia, não tem problema. Mas ele é área construída. Aquela telha invisível, que hoje tem muito, aquele teto invisível, de vidro, também é área construída. Então, independente de você usar uma parte só do dia, ou de ser translúcido, ou ser translúcido, é área construída, é área computável para fins da prefeitura e você pode fazer uma fiscalização e ter problemas. Aumenta a IPTU, mas é o que precisa fazer, é o que é justo. Se é área construída, você submete, aumenta um pouquinho o seu IPTU, mas também você tem o seu conforto de ter a possibilidade de ter uma área maior e coberta, né? Exatamente, não só isso, Denise. O mais importante que a gente sempre fala para todos os nossos clientes, volto a repetir, regularizar o seu imóvel nunca é gasto, é investimento. Não é apenas conforto. Conforto, é claro, é maravilhoso, você não está atinente à multa, o seu conforto é tudo registrado, mas o imóvel irregular na prefeitura, ou seja, nesse caso, a matrícula está no seu nome, tudo certinho, mas você construiu uma casa, ou às vezes já comprou construída, mas você aumentou a área, ampliou a área e não notificou a prefeitura. Então, quando você não notifica, você, como bem dito, está deixando de pagar IPTU a mais, porque o IPTU, agora eu vou explicar um pouquinho só para o telespectador entender também. O que é o IPTU? É o Imposto Predial Territorial Urbano, ou seja, prédio e território, lote e construção. Lembra que eu falei no começo? Lote e construção. Então, é o que compõe o cálculo do IPTU. Não é apenas o tamanho do seu terreno. Então, uma parte do que você paga de imposto é o seu terreno. E a outra parte é a construção. Então, quando você amplia a área, a princípio, o seu IPTU ele deveria ser ampliado também. Mas se eu declarar também, é pior para mim, eu pagar mais IPTU. Tudo bem, porém, lembre-se disso, na hora de você vender o seu imóvel, ou na hora de você querer pegar, por exemplo, um empréstimo, garantia real, com juros bem menores, aquele cheque especial, que é aquele financiamento direto pela pessoa física, mesmo que você tenha, às vezes, um bom valor na conta, não importa, o banco sempre prefere garantia do imóvel. Então, para isso, você vai ganhar uma valorização no mínimo de 20% sobre o valor do seu imóvel. Ou seja, aquela coberturinha que não consta na sua planta, o banco, quando você quer um financiamento, vai fazer a vistoria, vai ver que não bate a metragem que consta a prefeitura com a metragem que existe lá, e você vai perder uma venda, vai perder dinheiro, então ia sair até muito barato você ter regularizado antes. Já você me fala se tem chamado aí da prefeitura para regularizar imóveis, porque é claro que todo mundo está sujeito a
vistorias, e, enfim, mas são muitos imóveis, né? Então, acho que a prefeitura também conta com o bom senso da pessoa também saber que tem algo ali que não está regular e ir atrás. E aí a vantagem aqui seria ou não pagamento de multa ou uma multa menor. Já você me conta como que faz essa regularização, né? É chato ficar esperando. Imagina você ficar esperando alguém dizer, olha, tá irregular, né? Chato até, né? Como se estivesse tomando uma bronca ali. Verdade. Melhor é você mesmo ir atrás e fazer essa regularização, que às vezes não estão buscando culpados, né? Às vezes você comprou já dessa forma, não se atentou a que precisava de um alvará, às vezes você não sabia, mas agora não tem essa desculpa de que não sabia. O doutor está explicando tudo aqui para nós. Já ele fala sobre se existe, né? Se as prefeituras podem fazer esse chamamento aí para dar essa oportunidade de regularizar com benefícios. Vamos para a perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor. Vamos lá. Cássia faz a pergunta: comprei uma casa num sítio que foi se desmembrando em pequenos lotes. Não há nenhum tipo de registro, não há nem CEP. Só tem o contrato de compra e venda. Como regularizar? De João Pessoa, na Paraíba. Cássia, obrigada pela pergunta. Doutor. Cássia, o seu caso é o típico caso do imóvel que normalmente, muito provavelmente, ele era realmente, como você disse, um sítio ou uma fazenda, e aí passou-se a popular aquele imóvel e não houve nenhum tipo de registro. Ou seja, eu sugiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no cartório de registros de imóveis da sua região específico e pedir ao cartório a última transcrição que contenha o seu lote lá dentro. Normalmente vai ser uma transcrição antiga, que vai ser denominada o nome do sítio, o nome da chácara, tá? A partir dessa descrição, o que eu sugiro que você faça, que é mais rápido, a depender do tempo que você já mora nesse imóvel. A uso capião, que é a ação que eu citei no bloco anterior. Você pode ingressar com o uso capião exatamente do seu lote, da sua parte do lote, e aí também contar com o auxílio da prefeitura para que proceda, de repente, seja até mais rápido, vocês aí como bairro, vamos chamar assim já, né, como um conjunto de pessoas aí, e da prefeitura para proceder a uma regularização fundiária disso, né, ou auxiliar, principalmente essa questão de rua, não sei como é a situação exata de vocês, então não posso afirmar o que seria mais simples, quem era o dono do imóvel, precisaria de mais informações para concretizar com mais precisão essa resposta. Porém, a primeira coisa, vá até o cartório de imóveis responsável, pergunte qual é o último documento que existe em relação a essa região. Você pode até ir junto com seus companheiros aí que também tem os lotes. E aí, a partir disso, pega esse dado, vai até a prefeitura e verifica a situação desse imóvel perante a prefeitura, para que com esses dados, vocês em conjunto possam proceder, né, a um profissional da área que possa auxiliar, muitas vezes vocês todos em conjunto, vai diminuir o custo para vocês essa regularização e às vezes resolver de uma vez de todos os envolvidos aí. Porque essa situação realmente você tem que abrir uma matrícula no seu nome, todos devem fazer isso e para isso vai ter que entrar com o uso capião ou uma regularização em massa aí com o auxílio do município. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, por favor, para encerrar esse bloco. Claudionor, comprei um imóvel e existia uma escritura em andamento no nome da antiga proprietária, mas a mesma foi embora para o Japão. Eu só tenho o contrato de compra e venda. Como faço para tirar a escritura no meu nome de Porto Velho? Claudiomar manda a pergunta dele. Vamos fazer o seguinte? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente chama de novo essa perguntinha para ler novamente. Vai ter sua dúvida respondida, Claudionor. Até já. Nós estamos de volta hoje com esse tema jurídico que mexe com a população, regularização de imóveis, e são várias perguntas. Já aproveito para abrir esse que é o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor, te agradecendo. Obrigada por enviar sua pergunta todos os dias, por confiar no programa, por confiar na nossa escolha de profissionais de excelência que esclarecem as nossas dúvidas todos os dias aqui.
Muito obrigada. Tem várias perguntas já para esse bloco, doutor. Isaías Farat é o nosso convidado. Ele é advogado especialista em direito imobiliário, por isso está esclarecendo as nossas dúvidas. Já vou voltar maratonando as perguntinhas e voltando com a pergunta do Claudiomar, né? De Porto Velho, Rondônia, deixou a perguntinha dele. Comprei um imóvel e existia uma escritura em andamento no nome da antiga proprietária, mas ela foi embora para o Japão. Eu só tenho o contrato de compra e venda. Como eu faço para tirar a escritura no meu nome? Claudiomar, obrigada pela sua pergunta. Bom, Claudiomar, aí, basicamente, a primeira coisa que você deve fazer, eu não sei se o termo escritura que você citou novamente é a escritura no tabelionato de notas ou se é justamente a matrícula. Eu estava com um processo de passar para o nome dela a matrícula que ela adquiriu de um outro proprietário, ou seja, ela adquiriu de um outro proprietário, estava passando para o nome dela, vendeu para você e foi para o Japão. Se essa foi a situação, que pelo que eu entendi, você deve primeiro ir até o cartório, verificar o que ele vai exigir de você para que você passe primeiro, transforma esse contrato de compra e venda em uma escritura no tabelião de notas e para então registrar isso na matrícula do imóvel, correto? Então você deve seguir essas duas etapas. Agora, o que você quer dizer com escritura já é no próprio registro de imóveis, ou seja, já estava com um processo de passar para o nome dessa pessoa que foi embora do Japão, ou seja, foi toda atropelada, já comprou de um, já vendeu para você rápido. Acontece muito isso. Você deve ir até o registro de imóveis e verificar se eles vão aceitar já esse contrato, né? Você vai ter que pagar o ITBI dessa nova transação. Ou então, se ela não pagou o ITBI e foi para o Japão da transação dela, você vai ter, né, que solicitar ao cartório para anular esse processo e para que você ingresse, né, com o ITBI já no seu nome, ou seja, já passando direto. Para que não tenha que ter, né, nesse caso, aí é um complicado. Se o cartório se recusar, você vai ter que realmente ingressar com uma ação aí, né, judicial, explicando a situação, para que você também não tenha a dificuldade e ter que pagar, na verdade, o ITBI 2 vezes, mesmo não sendo da sua responsabilidade, né? Porque a primeira transação entre a antiga proprietária, ela deveria ter pago o ITBI. Aí tem que ver como anular isso na realidade, aí é um imbróglio jurídico, aí teria que realmente estar com a ação. Vamos ver como que o cartório reage. Primeira coisa que eu diria, vai no tabelião, vai no registro de imóveis, verifica a situação, né? E já pergunta para eles como eles vão proceder. Né? Isso depende muito de cartório para cartório, muitas vezes tem alguma solução, ou se o caso tem algum documento que eles podem auxiliar, né? Explica isso. Caso contrário, consulte aí um especialista que também para entrar com uma ação e conseguir isso na justiça, a transação com o menor imposto possível. E aqui eu lembrei de uma situação que acontece bastante aqui em São Paulo. Doutor, acho que é no Brasil todo, mas de novo, como eu moro em São Paulo, eu dou o exemplo da minha cidade. Às vezes, quando compra um imóvel novo, um apartamento, por exemplo, novo, está no nome da construtora e por algum motivo não foi passado, a construtora faliu e aí entra no que chama, acho que massa falida da empresa, enfim, e é um problemão para você fazer, depois passar para o seu nome mesmo tendo toda a documentação e tudo pago, registrado ali, às vezes é muito difícil, tem muita gente que tem essa pendência aí que o apartamento é seu, é da pessoa, mas tá ainda no nome da construtora que nem existe mais. E aí no caso de você vender para alguém, precisa existir a garantia de que esse primeiro ITBI para passar para o seu nome vai ser pago por você, né? Porque você imagina ter que ou pagar um advogado para ver essa situação ou pagar 2 vezes o ITBI. Então, amarrar isso em contrato é possível. Sim, perfeito. É possível e aí é importante, quando você vai adquirir um imóvel na planta, que é o caso que acabou de citar, né, na incorporação, eu sugiro que, principalmente os imóveis aqui em São Paulo, né, ou imóveis menores, que entram no programa Minha Casa Verde e Amarela, né, que é atualmente o antigo Minha Casa Minha Vida, você verificar qual é a atuação do banco que está financiando a obra e do banco que vai financiar também com preferência os contratos. Por quê? Muitas vezes, dependendo do programa, vou dar o exemplo do Minha Casa Verde e Amarela, caso a construtora venha a falir, por exemplo, pode atrasar um pouco a obra, mas a própria Caixa Econômica Federal ela vai substituir aquela construtora, colocar uma construtora nova que vai finalizar a obra. Então você já tem uma garantia a mais. Agora, quando você adquire uma corporação, que a gente vai dizer assim, padrão, que seria direto com uma construtora e um proprietário, sem a intervenção de um banco, realmente você corre riscos de ter problema durante não finalizar
e caso isso ocorra, você vai ter que ingressar com ações contra a construtora e para ter o seu documento vai demorar bastante. Aí é um risco que eu tenho que medir. Normalmente, essa situação são imóveis que eles ficam um pouco mais baratos, para ficarem mais atrativos, mas pode ser um problemão se ele não entregar o seu imóvel. Perfeito. Mais perguntinha do público? Vamos maratonar, senão não dá tempo de responder a todos. Tiago, aqui de São Paulo. Comprei um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida de segunda mão. Fiz na época um contrato de compra e venda. O apartamento está para sair à escritura, mas a pessoa que me vendeu se arrependeu e está se recusando a ir comigo passar o imóvel para o meu nome. Neste caso, qual a recomendação? Tiago, obrigada pela pergunta. Difícil, hein, doutor? É complicado, mas acontece muito. Tiago, vamos lá. No seu caso, a pessoa que adquiriu o imóvel no primeiro momento pelo programa, né, que hoje é o verde e amarela, mas na época de até o Minha Casa Minha Vida, ela adquiriu e ela teve um direito junto ao banco de ter aquela propriedade assim que fosse finalizado. Como você comprou dela de segunda mão, o seu contrato de compra e venda é o que manda. Tem que ver o que está no seu contrato de compra e venda. Por quê? Ela se recusar, a primeira coisa que tem que fazer é entrar com uma ação de obrigação de fazer. Ela tem que cumprir o que ela combinou com você. Então você pode ingressar, infelizmente vai ter que ser judicialmente, se ela está se recusando, tá? Você vai ter que ingressar com uma ação para que ela obrigue-a a finalizar. Principalmente dependendo da situação do seu contrato, se já pagou a maior parte ou se já vem pagando as parcelas no lugar dela. Aí você tem que pegar toda essa documentação, entrar com essa ação para obrigá-la. Ou então que ela pague uma multa, e o que deve estar no seu contrato, a multa, ou então você vai usar a base, né, de multas gerais, aí o advogado vai fazer essa ação para você, vai te explicar melhor, para que ela também tenha um ônus, ou seja, para que ela pense duas vezes antes de não passar para o seu nome, porque mesmo que ela queira desistir, ela tem esse direito, mas ela vai ter que pagar multas, ela vai ter que ter, e dependendo da situação do contrato, ou do quanto você já pagou, se ela não puder corresponder a devolver esse dinheiro que já pagou, ou a multa, ela vai ter realmente que cumprir, e aí judicialmente o juiz pode dar uma sentença favorável para que aquele contrato passe para o seu nome. Difícil, doutor, disse que é até comum de acontecer, né? Então a gente fica naquela situação de um contrato, a gente sabe, tem que ser equilibrado e ao mesmo tempo alguém que já está se organizando para de repente tomar posse do bem, fazer uma mudança. Olha como essas questões imobiliárias mexem com a rotina das pessoas, né? Você já se organizou, você descapitalizou de alguma forma, tirou aquele dinheiro, investiu, assumiu prestações de outra pessoa, que também é bem frequente, né? Exatamente, é muito complicado e aí por isso que é muito importante, já fica aqui o exemplo do Tiago, né, para o restante dos telespectadores, quando vai adquirir um imóvel, fazer um bom contrato, fazer o contrato, invista no contrato, eu sempre falo isso, né, é melhor prevenir do que remediar. Né? Qual a diferença? A gente até brinca, né, na cultura japonesa, uma cultura que a gente vê que eles projetam muito, né? Uma ilha tão pequenininha, um país tão forte, porque eles projetam muito e executam pouco. A gente brinca, eles projetam 80 e executam 20. Ou seja, investe no campo jurídico seria, investe 80 no contrato, porque você tem 20% de problema. Porque se o contrato for muito bem feito, a pessoa vai ficar amarrada em você e se ela decidir desistir no segundo momento ou alguma situação como a do Tiago, ela vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes, vai dormir à noite e às vezes vai desistir e falar, não, melhor comprar outro, passe para ele e eu me viro de outra forma. Se o contrato estiver bem amarrado. Por isso, no campo jurídico, projetar é pensar no contrato. Se o contrato for muito bem feito, os problemas no segundo momento são bem menores, não vai depender de judiciário, não vai ter muitos problemas, porque a pessoa não vai ter nenhum interesse em brigar mais com você, porque está bem amarrado esse contrato. Muito legal. Mais perguntinha do público. Vamos colocar na tela, por favor. Um tema que mexe com as pessoas mesmo e a participação vem forte hoje. Fran, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Comprei um lote, já quitei, porém ainda não transferi para o meu nome. Corro algum risco de perder esse lote para a empresa que me vendeu? Boa pergunta, Fran. Oi, Fran. Vamos lá. Fran, é o seguinte, em relação à empresa que vendeu, eu vou falar primeiro a questão jurídica. A princípio, sim, você correria um risco de ela vender esse mesmo lote para uma outra pessoa, aquele exemplo que eu dei lá no início do primeiro bloco. Então, ela vendeu para você e vendeu para mais uma pessoa e essa pessoa vai e registra primeiro.
Claro que as construtoras, principalmente por esse caráter de sempre querer terminar uma obra e já começar outra, dificilmente vão fazer isso, tá? Pode ter algum erro, construtoras são muito grandes, tem muitos tipos de contrato, acontece com erro, mas rapidamente elas já arrumam e já conversam. Eu não diria que você tem riscos em relação à construtora, mas você pode ter riscos em relação a terceiros, como eu disse, né, de ter algum problema no segundo momento, né, de alguém, né, com essa construtora, ou até, de repente, alguém da própria construtora, ou ali que tem algum direito de caneta, de má fé ágil, às vezes isso pode acontecer, né? Infelizmente acontece de algum gerente, algum diretor de má fé vai e assina e depois some. Então você tem um risco, eu diria, em relação a todas aquelas questões que nós falamos no primeiro bloco. Em relação à construtora é um pouco menor, mas volto a dizer, você já contraiu. Pague agora, inclusive, porque o ITBI, né, no caso, se você já está no meio do terreno, ele vai incidir sobre o valor do imóvel. Então, deixar para pagar o IPTU depois se constrói, depois que já tem toda um valor vai aumentando, vai ficando cada vez mais caro. Então, é bom já passar para o nome agora e evitar esse tipo de problema. Aliás, quando você falava do terreno, eu já recebi aqui à frente do consultor doutor várias perguntas de pessoas que não entendiam muito bem até onde o terreno, o lote que elas estavam comprando. Porque na hora de vender, o vendedor também quer te mostrar e falar que esse lote é maior do que o outro. Então, é mais ou menos aqui, ali até aquela árvore, é mais ou menos ali 1 metro do lago de distância, mas mais ou menos não determina o valor ali do terreno, do lote também, né? Então, como verificar essa situação, já que ainda não tem muros ali, não tem cerca? Então, também coisas para se atentar, né? Não, exatamente, Denise. Isso é uma questão muito recorrente, principalmente em imóveis rurais, como você citou. Ter aquelas definições muito gerais, começou daquela pedra, termina no riacho tal, e vai até a estrada número tal, que às vezes nem existe mais estrada, já é uma avenida, já é uma rodovia. Então, o que acontece? Para isso, existe a situação que você pode retificar esse lote no cartório. Então, o que é a retificação? É você atualizar e tornar, né, com as tecnologias foram aumentando ao longo do tempo, hoje, como a gente falou, é tudo referenciado, com azimuth, coordenada geográfica, para a sua segurança e do seu vizinho. Acá o meu direito onde começa no meu vizinho. Literalmente, né, a gente fala na linguagem coloquial, por imóvel é a mesma coisa. O seu direito acaba quando começa do vizinho. Então, se vocês já têm, né, conforme o imóvel ele vai sendo construído, já tem até os muros muitas vezes, mas quando vai na matrícula tem diferença. Você colocou o muro mais para frente, ou o seu vizinho invadiu o seu, e aí aquilo, com o passar dos anos, se você não fizer nada, o vizinho vai ganhando direito de adquirir aquilo para ele. Então, no segundo momento, quando você quer retificar, o vizinho fala, não, isso aqui já é meu há mais de tantos anos, então eu vou entrar com a ação e não vou deixar, isso aqui já é meu. Então, é muito importante você proceder à retificação do cartório quanto antes. Retificar, o que é retificar? Pode ser tanto arrumar essas discrepâncias, como eu disse, um está na parte do outro, quanto simplesmente atualizar a descrição. Às vezes não é nenhum problema que tem, o vizinho é fazenda, ou o vizinho não reclamou até hoje, mas você quer ter a segurança de ter aquele lote com aquele tamanho específico para poder, né, utilizá-lo, né, regularizá-lo, a sua construção, como eu disse inicialmente, Denise. Todas as taxas de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, as taxas construtivas, a base delas é o lote. Se você não tem o tamanho do lote exato, você não tem como dizer qual o limite da sua construção, por exemplo. Quanto você pode construir exatamente naquele terreno. Quanto mais geral for a descrição, mais complicado é de você aprovar o seu projeto da prefeitura. Então, muitas vezes, a retificação só é até obrigatória para você partir para a segunda fase, que é regularizar na prefeitura. Em trecho urbano, então na cidade, uma outra situação que acontece bastante, eu já recebi várias perguntas aqui, é de ter comprado um terreno que vai de uma rua a outra, então de ter 2 saídas ali daquela casa. E como era para fim de locação, então ter construído 2 casas, ter feito tudo separado, mas não tem as 2... você tem uma escritura do terreno, mas você não tem as 2 matrículas das casas separados. É uma coisa só, mas são 2 casas feitas, uma para um lado da rua e outra para outra. Tá na matéria de regularização fazer essa separação, já que são 2 casas, ou se não for vender separadamente, não precisa fazer o que seria essa regularização?
Essa questão ela é muito comum mesmo, Denise, e muitas pessoas querem regularizar os seus imóveis e aí ela está, como a gente costuma dizer, brincando, né? Ela está grudada literalmente com o vizinho, ela depende de tudo o vizinho. Então, quando você tem uma transcrição só, uma matrícula só, para os 2 lotes, para os duas construções, os 2 sobrados, até geminado, a gente tem aqueles casos de ser geminado mesmo, você olha, são 2 lotes, mas a matrícula é uma coisa só. Você está totalmente na mão do seu vizinho. Então o que acontece? Se você quiser comercializar o imóvel, não dá, ou é os 2 juntos, então você não consegue regularizar. Se, por acaso, seu vizinho vem a falecer, entra um inventário, e um dos herdeiros fala, não, eu quero aquilo em dinheiro, eu quero a minha parte em dinheiro, ele é possível de ele obrigar todos os outros, inclusive você, a vender aquele imóvel para transformar ali em dinheiro, extinção de condomínio, essa ação, transforma em dinheiro para que seja dividido entre todos. Então você pode ter esse risco ainda. Tudo aquilo que você construiu, como você falou, o acabamento bonitinho dos meus sonhos, você ter um problema que tem que vender para satisfazer o direito, né, de herança, por exemplo, ou até mesmo o próprio proprietário ao lado quer vender para entrar com uma ação. É um imbróglio jurídico muito complicado. Agora, tem solução? Tem solução. Principalmente agora, eu vou citar aqui, aproveitando o ensejo, no município de São Paulo, isso vale para o município de São Paulo, mas outros do Brasil também pode ter, como sua prefeitura. Existem os momentos de anistia municipal. O que é anistia municipal? É o momento que você tem a regularização do seu imóvel com benefícios únicos. Lembra aqueles 5 anos de IPTU retroativo que você tem que pagar, que eu te citei? Aquele ISS que você tem que pagar? Normalmente se perdoa. A prefeitura, ela perdoa. Ela fala, olha, até aqui eu também não fiscalizei, eu não quero ter problema do passado, vamos daqui para frente? Vamos daqui para frente. Aperta as mãos e segue para frente. O seu IPTU é atualizado, então tem anistia municipal. É o momento perfeito para, inclusive, você que tem esse imóvel junto com o seu vizinho, fazer o desdobro do lote. Você já regulariza com o desdobro. Você já divide ele na prefeitura, na planta, então já fica divididinho o lote que é de cada um. A gente, para isso, protocola o plano altimétrico, que a gente chama, que é um projeto das linhas do seu terreno certinhas, como eu te falei antes, né? Todas as linhas certinhas, aprova isso na prefeitura, já dividido os lotes, pega esse documento aprovado, vai até o cartório e o que era uma matrícula se torna 2 nesse caso. 2 matrículas novas, desmembradas, com cada tamanho de terreno e com a sua construção específica, tudo regularizado. E aí sim, ufa, você se livrou de qualquer tipo de problema jurídico com o seu vizinho. É muito importante fazer isso, Denise. Tem pessoas que não têm noção dos problemas que elas podem ter no futuro, né, em ter um imóvel compartilhado, uma propriedade compartilhada. É o que a gente chama de condomínio de fato. Não é de direito, é de fato. Não tem determinado o que é de cada um. Já vi cada coisa, Denise. Às vezes você vai na matrícula e não é nem em divisão de espaço, é porcentagem. Ah, aquele já tem essa porcentagem do imóvel e o outro outra porcentagem. Quando você vai na realidade, cada um tem uma parte certinha, né? Ninguém invade dos outros, porque tem um muro. Mas propriedade é porcentagem, ou seja, se você não vende o imóvel e transforma ele em dinheiro, não tem como dividir, está em porcentagem, não tem nem a determinação, não dá nem para você regularizar nesse caso. É tudo ou nada. Regulariza os 2 e aí depois desdobra. E aí depois você divide as 2 matrículas. E tá valendo aqui para São Paulo? Tá valendo. A coisa da anistia? Vai até 2023. Atenção, né? A gente é especializado nessa área, a gente está com um foco muito grande na anistia. Depois nos contate pelos canais aí que vão aparecer, pelo telefone. A gente está, inclusive, é bom dizer, né? Claro. Antes de entrar com o projeto, diante de tudo isso que a gente conversou, você vê quanta coisa é, quão complexo é. A gente faz um estudo de viabilidade técnico-legal, que é um estudo para garantir que o seu processo ele vai ser deferido, ele vai ter um fim condizente. Então, é um valor que depois ele é, inclusive, descontado do processo total, mas é como se fosse um diagnóstico. Você vai no médico, né, você está com algum problema, o médico vai te receitar um raio-x, né, um exame de sangue, alguma coisa, antes de falar o seu problema e dar o tratamento. É a mesma coisa, a VTL é um exame de sangue, um raio-x do seu imóvel, verificamos todas as informações, garantimos em contrato a liberação, né, da prefeitura, da aprovação da prefeitura do seu imóvel, para que você possa depois averbar no cartório. E aí você tem a segurança e total garantia de que o processo vai sair. É muito importante isso. No mercado, muitas vezes tem muitas empresas que já vendem tudo junto. Eu vou regularizar seu imóvel, vendo o projeto, faço tudo. Demora. Olha, hoje, se a empresa tiver uma boa expertise, no nosso caso, eu vou falar por nós, eu não tenho como falar assim, se o processo tiver com qualquer um ou algum engenheiro que não é a especialidade dele aquilo, tá fazendo um bico, momento de pandemia, pós-pandemia, né, não tem aquela especialidade naquilo, ele faz só obra, ele constrói, não sabe fazer, ele pega para fazer, pode levar anos. Pra você ter uma ideia, Denise, a anistia de 2003, ainda tem gente com processo.
a gente brinca, o processo já está entrando na faculdade, né? Já está entrando na faculdade o processo, né? E mais de 18, 20 anos e não tem um desfecho ainda. Tem gente com processo de 94, tem várias anistias já. Então é muito importante fazer esse estudo. Com uma empresa com expertise, a gente hoje consegue regularizar até num prazo médio de 6 a 12 meses, que é um prazo bem bacana, um prazo bem concreto. Dando o EVTL como válido e viável, a gente consegue até mesmo agilizar, às vezes, dependendo da situação, né, indo mais à prefeitura, né, combatendo com a nossa expertise, e a gente consegue prazos bem agressivos. Porque a gente tem casos que a pessoa quer vender. É aquilo que eu falei. O corretor aparece, quero vender meu imóvel. Aí o corretor fala, nossa, o banco não financiou. Ele vem correndo, por favor, preciso regularizar rápido, eu quero financiar, tô com comprador, ele quer comprar. Às vezes até o próprio comprador fala, então faz um estudo aí que dá para regularizar. Ele pega o comprador, ele já põe o dinheiro para realizar a venda, é muito importante dizer isso. No caso, e aqui não é o nosso tema hoje, mas para a gente entender, em casos de que a matéria seria sucessões, né? Que às vezes quer viabilizar logo a venda ali, entrou para o inventário, abriu inventário. Com esse diagnóstico, você facilita, tranquiliza o proprietário, o próximo proprietário, quem está comprando esse imóvel, então que está ainda no imbróglio, mas facilita já alguma coisa. Justamente, é muita Legal. coisa. Vou te explicar, até em 2018, teve um julgado do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, no sentido de que para que o inventário se consolide em relação ao imóvel, o imóvel deve ser regularizado na prefeitura. Perfeito. É claro que não é uma lei ainda, mas já é uma jurisprudência que ela vem sendo seguida. Então, às vezes, família tem muito problema, um tem uma picuinha com o outro, a gente vê muito isso em família. Triste, e um mas herdeiro, verdade, né? ele dá um tiro no pé, mas para prejudicar o outro. Acontece muito isso, infelizmente. E aí, com isso, ele pode causar esse imbróglio e o inventário não é finalizado, ou muitas vezes o imóvel tem que ir para leilão vendido a um valor muito menor, porque não teve essa regularização. Eu vou passar os contatos, então, porque o nosso tempo já acabou. O telefone é 11 94543 9459. O site é capitalri.com.br, do jeitinho que está na sua tela. No Instagram é @capitalri.br. No Facebook, Capital Regularização. E o canal do YouTube é Capital Regularização. Doutor, volte outras vezes. Dá pra gente bater muito papo sobre isso. É um tema infinito, com várias perguntas do público que não conseguiram ser respondidas. Obrigada, viu? Eu agradeço, telespectadores, ao público, a Denise, a todos aqui que tornaram isso possível. Viremos quantas vezes, o prazer é nosso. E como eu sempre costumo dizer, né, só faz sentido para nós, faz sentido para você. Então a gente tem que realmente projetar, fazer tudo com muito carinho e cuidado, porque patrimônio é patrimônio. É isso aí, volte. Volte sim, que tem mais coisas pra gente falar. Obrigada a você que escolheu começar a semana aqui conosco. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.